Você já teve aquele momento, quando criança, em que a linha entre realidade e imaginação simplesmente desapareceu? Quando o monstro debaixo da cama não era apenas fruto da sua mente, mas algo que você jurou ter visto se movendo nas sombras? Hoje, vamos mergulhar nas histórias mais perturbadoras de terror infantil. Relatos reais de crianças que vivenciaram experiências que desafiam qualquer explicação lógica. Histórias que seus pais tentaram esquecer, mas que ficaram gravadas para sempre na memória dessas pessoas. Bem-vindos aos Sussurros do Mal. E antes de começarmos, se você se considera corajoso o suficiente, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você vê sua própria infância. Amanda tinha apenas 7 anos, quando sua família se mudou para uma casa antiga, dessas com varanda de madeira e um quintal enorme cheio de árvores. No começo, tudo parecia perfeito. Uma casa espaçosa, longe do barulho da cidade. Mas Amanda percebeu algo estranho logo na primeira noite. Ela acordou com o som de passos no corredor. Passos pesados, arrastados. Sua mãe e seu pai dormiam no quarto ao lado, então ela pensou que fosse um deles. Mas quando os passos pararam na frente da sua porta, ela ouviu algo que a congelou de medo. Uma voz de criança, sussurrando algo ininteligível do outro lado da porta. Amanda puxou o cobertor até o queixo e fechou os olhos com força, esperando amanhecer. Mas essa foi apenas a primeira noite. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram. Amanda começou a ver uma figura na janela do seu quarto. Uma criança, ou algo que se parecia com uma criança, sempre observando de fora. O rosto pálido pressionado contra o vidro, mesmo que o quarto dela ficasse no segundo andar. Seus pais, é claro, não acreditavam. Diziam que era pesadelo, imaginação fértil de criança. Até que uma noite, algo aconteceu que eles não puderam ignorar. Amanda acordou no meio da noite e não estava mais em sua cama. Ela estava de pé no quintal, descalça, em frente a um poço antigo que havia sido fechado décadas atrás. Suas mãos estavam arranhadas, como se ela tivesse tentado cavar algo. Ela não se lembrava de nada. Não lembrava de ter saído da cama, descido as escadas ou atravessado a porta da cozinha que seus pais juravam ter trancado. A família se mudou 3 meses depois. Mas Amanda, hoje adulta, ainda tem pesadelos com aquela casa. E com a voz que sussurrava seu nome todas as noites. Pesquisas posteriores revelaram que a casa tinha uma história sombria. Décadas antes, uma criança havia desaparecido na propriedade. Nunca foi encontrada. O amigo imaginário que não era tão imaginário. Muitas crianças têm amigos imaginários. É considerado normal, até saudável para o desenvolvimento infantil. Mas a história de Miguel vai fazer você questionar se todos esses amigos são realmente produto da imaginação. Miguel tinha 5 anos quando começou a falar sobre seu novo amigo. Ele o chamava de Senhor Sorriso. Inicialmente, seus pais acharam fofo. Miguel conversava com o senhor. Sorriso durante o jantar, brincava com ele no quintal, até desenhava retratos dele. Mas os desenhos eram perturbadores. A figura que Miguel desenhava não era uma criança. Era algo alto, magro, com braços desproporcionalmente longos e um sorriso que ocupava metade do rosto. Os olhos eram apenas círculos vazios, sem pupilas. A mãe de Miguel começou a se preocupar quando ele começou a ter comportamentos estranhos. Ele insistia em deixar a porta do armário aberta à noite, dizendo que era onde o Senhor Sorriso morava. Ele ria sozinho em horários estranhos da madrugada e começou a repetir coisas que uma criança de 5 anos não deveria saber. Um dia, a avó de Miguel estava visitando a família. Ela nunca havia conhecido o amigo imaginário do neto. Mas quando entrou no quarto de Miguel, ela ficou pálida.
Apontou para o canto do quarto e perguntou com a voz trêmula: "Quem é aquele homem?" Miguel estava sozinho no quarto, mas a avó jurava que havia visto alguém muito alto, de pé no canto, sorrindo. Os pais de Miguel decidiram buscar ajuda. Consultaram um psicólogo infantil, mas também, por desespero, procuraram alguém com conhecimento em fenômenos paranormais. Uma sensitiva visitou a casa. Ela disse que havia uma presença ali, algo que se alimentava da energia da criança, da inocência de Miguel, e que havia se apegado a ele. O processo para afastar essa entidade foi complexo e, segundo a família, traumático. Miguel passou semanas tendo pesadelos intensos, acordando gritando no meio da noite. Mas, eventualmente, o Sr. Sorriso parou de aparecer. Miguel tem 23 anos hoje. Ele ainda se lembra do amigo imaginário, mas as memórias são nebulosas, como um sonho meio esquecido. O que ele lembra com clareza são os pesadelos que teve quando o Sr. Sorriso foi embora. Neles, o Sr. Sorriso estava furioso e prometia voltar. A música que não para nossa próxima história envolve algo aparentemente inocente: uma caixinha de música. Carolina tinha 6 anos quando ganhou a caixinha de música da avó. Era antiga, delicada, com uma bailarina que girava quando você abria a tampa. A melodia era doce, reconfortante. Carolina adorava. Ela a deixava na mesinha de cabeceira e toda noite antes de dormir abria a caixinha e ouvia a música até adormecer. Mas uma noite, algo estranho aconteceu. Carolina acordou no escuro. A casa estava silenciosa, mas a caixinha de música estava tocando. Ela não havia aberto a tampa. A caixinha estava fechada, mas a música continuava tocando, vindo de dentro da caixinha fechada. E havia algo errado com a melodia. Estava mais lenta, distorcida. Carolina sentiu um frio na espinha. Ela puxou o cobertor e tentou ignorar, mas a música não parava. Tocou a noite inteira. Na manhã seguinte, ela contou para os pais. O pai examinou a caixinha, disse que devia ser um defeito no mecanismo. Guardou a caixinha em uma caixa no sótão. Mas naquela noite, Carolina acordou de novo com a música. A música vinha do teto, do sótão, tocando sem parar aquela melodia distorcida e perturbadora. O pai subiu ao sótão e encontrou a caixinha aberta, com a bailarina girando loucamente, mais rápido do que deveria ser possível. Ele pegou a caixinha, levou para fora de casa e a jogou no lixo, mas a música continuou. Por 3 noites consecutivas, Carolina acordava com aquela melodia tocando em algum lugar da casa, na cozinha, no porão, dentro do guarda-roupa dela. Até que, na 3ª noite, aconteceu algo que a família nunca esqueceu. Carolina acordou e a música estava tocando no quarto dela novamente. Mas quando ela abriu os olhos, a bailarina da caixinha de música estava de pé na beira da sua cama. Não a caixinha, a bailarina, a figura de porcelana, do tamanho de uma boneca, de pé, olhando para ela. Carolina gritou. Seus pais correram para o quarto. Quando chegaram, não havia nada, nenhuma bailarina, nenhuma caixinha. Mas na manhã seguinte, eles encontraram a caixinha de música na varanda. Ela havia sido jogada no lixo, levada pelo caminhão de coleta. Mas ali estava ela, de volta. A família decidiu queimar a caixinha e desde então a música parou. Mas Carolina, hoje com 28 anos, ainda não consegue ouvir caixinhas de música sem sentir aquele mesmo frio na espinha. Espelhos sempre foram objeto de fascínio e medo. Portais para outras dimensões, dizem algumas culturas. Janelas para a alma, dizem outras. Mas para Pedro, espelhos se tornaram seu maior pesadelo. Pedro tinha 8 anos e morava com a família em um apartamento antigo. O banheiro tinha um espelho grande, daqueles que cobrem toda a parede acima da pia. Uma manhã, Pedro estava escovando os dentes quando percebeu algo estranho no reflexo. Havia outra criança atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém.
Quando olhou de volta para o espelho, a criança ainda estava lá. Um menino da mesma idade, com roupas antigas, olhando fixamente para ele. Pedro correu do banheiro assustado. Contou para a mãe, que obviamente pensou que ele estava inventando histórias. Mas Pedro tinha certeza do que viu. Nas semanas seguintes, ele evitava o espelho do banheiro. Escovava os dentes olhando para baixo. Tomava banho sem olhar para o espelho. Mas era impossível evitá-lo completamente. E todas as vezes que ele se via obrigado a olhar, a criança estava lá, sempre um pouco mais perto, sempre observando. Então, começaram os pesadelos. Pedro sonhava que estava preso dentro do espelho, batendo no vidro, enquanto o outro menino estava do lado de fora, no mundo real, vivendo sua vida. Uma noite, Pedro acordou e foi ao banheiro. Meio sonolento, olhou para o espelho sem pensar. O menino estava ali, mas dessa vez ele estava sorrindo. E suas mãos estavam pressionadas contra o vidro por dentro, como se estivesse tentando sair. Pedro ficou paralisado de medo. O menino no espelho abriu a boca e disse algo. Pedro não ouviu nenhum som, mas conseguiu ler os lábios. Troca comigo. Pedro correu para o quarto dos pais, gritando. Dessa vez, estava tão transtornado que seus pais levaram a sério. Na manhã seguinte, cobriram o espelho do banheiro com um lençol. Mas o estranho é que, depois disso, Pedro mudou. Ele ficou mais quieto, mais retraído. Parou de brincar com os amigos. Seus pais acharam que era trauma do susto, mas algo parecia diferente nele. Anos depois, a irmã mais nova de Pedro, que na época tinha apenas 3 anos, disse algo perturbador para a mãe. Ela disse que o Pedro que morava com eles não era o Pedro de verdade, que o Pedro de verdade estava preso no espelho. É claro que os pais não levaram a sério. Crianças pequenas dizem coisas estranhas o tempo todo, mas você já parou para pensar em quantas vezes você olha para o espelho e sente que algo está ligeiramente errado com seu reflexo? O Natal, que nunca deveria ter acontecido. O Natal é uma época de alegria, união familiar, presentes e celebração. Mas para algumas crianças, o Natal trouxe memórias que elas prefeririam esquecer. Laura tinha 9 anos no Natal de 2003. Sua família sempre fazia uma grande celebração, com árvore enfeitada, presentes e uma ceia farta. Mas naquele ano, algo estava diferente. Alguns dias antes do Natal, Laura começou a ter sonhos estranhos. Ela sonhava com um velho de barba branca, mas não era o Papai Noel alegre das histórias. Era algo sombrio, com olhos vazios e um sorriso torto. No sonho, ele dizia a mesma coisa todas as noites. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você esconde. Laura não entendia. Ela era uma criança comum. Não havia feito nada de errado. Mas os sonhos se tornaram mais intensos, mais reais. Na véspera de Natal, a família estava reunida, abrindo presentes. Foi quando ouviram batidas na porta da frente. O pai de Laura foi atender. Não havia ninguém. Mas na varanda havia um presente. Uma caixa grande, embrulhada em papel vermelho e dourado, com um cartão que dizia para Laura. Laura não queria abrir. Algo nela gritava que não deveria abrir aquela caixa. Mas seus pais insistiram. Era só um presente, provavelmente de algum vizinho. Quando ela abriu a caixa, o que encontrou dentro a fez gritar. Era uma boneca, mas não uma boneca normal. Era uma réplica exata de Laura. Com o mesmo cabelo, as mesmas roupas que ela estava usando naquele momento. E a boneca tinha os olhos fechados, como se estivesse dormindo ou morta. A família ficou perturbada. Quem faria algo tão macabro? Quem teria acesso suficiente para saber exatamente o que Laura estava vestindo naquele momento? Eles jogaram a boneca fora imediatamente. Mas naquela noite, Laura acordou e a boneca estava na cama com ela. Seus pais juraram que a haviam jogado no lixo. Mas ali estava ela, deitada ao lado de Laura, com os olhos agora abertos, olhando diretamente para ela.
O pai queimou a boneca no quintal. Eles viram ela pegar fogo, viram ela se desintegrar em cinzas. Mas 3 dias depois, no ano novo, a boneca estava de volta, sentada na cadeira da sala, como se nunca tivesse sido destruída. Foi quando a família procurou ajuda espiritual. Um padre veio à casa, realizou uma bênção. A boneca desapareceu depois disso e nunca mais voltou. Mas Laura, agora adulta, nunca mais celebrou o Natal da mesma forma. E até hoje, ela se recusa a aceitar presentes de remetentes desconhecidos. Essas são apenas algumas das inúmeras histórias de terror que crianças ao redor do mundo vivenciaram. Experiências que moldaram suas vidas, que criaram medos que carregam até a idade adulta. A linha entre imaginação infantil e fenômenos inexplicáveis é tênue. Muitos psicólogos diriam que essas crianças estavam apenas processando medos e ansiedades de formas criativas. Mas e se algumas dessas experiências fossem reais? E se as crianças, com suas mentes ainda não limitadas pelo ceticismo adulto, pudessem ver e sentir coisas que nós perdemos a capacidade de perceber? Se você teve uma experiência similar na infância, deixe nos comentários. Compartilhe sua história. Quem sabe ela não apareça em um próximo vídeo dos Sussurros do Mal. E lembre-se, deixe seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui nos Sussurros do Mal, a verdade é sempre mais assustadora que a ficção. Até a próxima. Se você tiver coragem.